Nessa aula, nós vamos aprender o começo de tudo, o diálogo com a cliente, né? O que eu devo falar? O que eu devo explicar? O que eu preciso saber? Então, nesse primeiro contato, eu vou preencher uma ficha de anamnese, né? Que é uma ficha onde você vai detalhar toda a situação da sua paciente, cliente, e essa ficha ela está anexada aqui em PDF para vocês. Então, nessa ficha, além de nome, endereço, data de aniversário, para você estar presenteando com algum desconto, mandar mensagem, né? Porque essa humanização é bem interessante no nosso atendimento hoje em dia, já que tudo é muito robô, muito informatizado, né? Então, lembrar de datas especiais é sempre interessante. Numa ficha de anamnese também no cantinho você pode colocar, tem 2 filhos, o nome dos filhos, e na próxima consulta perguntar como é que o fulano tá, como é que o fulano tá. Então, essa aproximação é o que faz toda a diferença no atendimento. Além de outros fatores que nós vamos conversar na aula bônus de SPA, lá para o final do curso, ok? Então, olha só, na ficha de anamnese, eu preciso perguntar para a cliente o seguinte: as suas sobrancelhas, elas sempre foram assim? Ou elas estão assim? Para a gente voltar naquele estudo e verificar se é uma sobrancelha curta e fina, constituinte, ou seja, nasceu assim, ou se ela era grossa e ela foi afinando ao longo do tempo, ou por tirar errado, ou por medicamento, todas aquelas situações que a gente conversou já. A partir dessa informação, eu posso já explicar, olha, se ela sempre foi assim, eu não vou conseguir, porque é o formato dela. Então, neste caso, o que nós podemos oferecer são os serviços que você já presta no seu estabelecimento, que pode ser a rena, a tintura, a micropigmentação. Tá vendo como a reconstrução ela não é contrária às outras técnicas, e sim uma aliada? Mas aí você viu que realmente a sobrancelha era grossa e ela foi afinando, ela foi perdendo até pigmento. E quando você vai ver o histórico da cliente, ela fala, é porque eu fiz num lugar e aí afinaram. Então, toda a informação que ela trouxer, vocês vão colocar nessa ficha que vai servir de diagnóstico ali, de orientação para o seu atendimento com essa cliente. Tá? Então, informar os medicamentos que ela toma, porque é óbvio que nós não vamos saber de cor o que o remédio faz. Mas se de repente a queda dela começou há 2 meses, justamente quando ela começou o medicamento novo, talvez haja aí uma combinação que não deu certo. E eu vou, através de pesquisas, verificar se há essa intercorrência, né? Então, tudo que ela disser, eu pintei o cabelo e eu passei a tinta na sobrancelha, tudo é importante. E é claro que só a conversa não é o suficiente, até porque quando faltam nutrientes no organismo dela, ela mesma não vai saber dizer, né? Se ela está com falta de vitamina D, que é tão importante para o crescimento também do cabelo, né, além das outras funções, vitamina B12, eu preciso ter biotina, essas coisas ela não vai saber te contar. E olhando também não dá para ver. Na investigação, eu posso perguntar se há exames recentes, se o médico disse alguma coisa, se há alguma disfunção na tireoide. Entende agora como que tudo que a gente conversou para trás vai juntando para eu conseguir fazer um questionário bem completo para entender o que está acontecendo com essa cliente? Pois bem, depois desse bate-papo todo, é bom que a gente utilize o tricoscópio, né? Que é um aparelho que eu vou mostrar para vocês na aula prática, onde ele vai dar um zoom e eu vou conseguir aproximar do folículo aqui e verificar. Há folículo naquele lugar? Então, eu consigo fazer o estímulo. Se não houver folículo, eu não consigo fazer. E aí, só para lembrar aqueles nomes que a gente conversou sobre as fases de vida do cabelo, se eu chegar nesse folículo e observar através do microscópio que ele tem um amarelinho em volta, assim, ele realmente está na fase quienógena, que é aquela onde o pelo ficou inativo. Nessa situação, eu posso, então, ter boas esperanças aí de reativar o pelo. Então, junto com a anamnese, mais o tricoscópio, e muita conversa, eu vou conseguir traçar
um tratamento para essa cliente. Agora, é muito importante que vocês observem e falem o seguinte: expliquem para as suas clientes que o comprometimento delas com você durante o tratamento é fundamental. Você não vai conseguir resultados de reconstrução se o seu tratamento for único e exclusivamente em cabine, ou seja, no seu atendimento. Você precisa fazer o trabalho ali bem feito e em casa ela vai dar continuidade. Com o quê? Com o sérum que a gente vai aprender, com os óleos essenciais e vegetais que nós vamos aprender. Então, há um cuidado a ser feito diariamente. Se a cliente não estiver disposta, se ela já disser assim, eu não sou disciplinada, eu vou acabar não fazendo, é melhor que você não feche o tratamento com ela. Porque ela vai ficar dependendo só do seu atendimento, o resultado não vai ser satisfatório e ela vai dizer que o seu trabalho não é bom. O que não é verdade. O que a gente está explicando é que, junto com o que eu faço, ela tem que fazer também. E se ela não está disposta, então é melhor a gente não começar o tratamento. Também dizer a ela, se ela disser assim, eu quero fazer uma sessão para poder experimentar, para ver como é. Reconstrução de sobrancelha não é um experimento, não é uma dose única, não é um recurso, um procedimento. É a soma, tá? É a junção de vários tipos de estímulos diferentes. Então, ou é um pacote ou não é nada. E tá tudo bem. Aí, se ela não fechar, é porque talvez não seja tão interessante, ela não sinta tanta necessidade da reconstrução. E aí, é uma opção que ela tem, tá? Bom, essa aula acho que ficou bem clara no sentido do que conversar, o que explicar. Vocês têm que alinhar a expectativa. Não prometa para ela que em 15 dias a sobrancelha já vai estar cheia de pelos. Não é uma realidade. Em 15 dias, novos pelos vão aparecer. Mas são pelos que já iriam crescer mesmo, porque eles estão na fase de crescimento. E não por causa do estímulo. Então, no mínimo aí de 8 a 12 semanas é o tempo que a gente precisa combinar com essa cliente. E o espaço entre as sessões, isso vai depender, porque se você fizer tratamentos naturais, como os óleos, as argilas, como a gente vai conversar daqui a pouco, ok, de fazer toda semana, alta frequência, ok. Já quando eu parto para a questão de minimamente invasivo, que seria o microagulhamento, eu preciso que essa pele se regenere para que então seja feito novamente. E aí a gente vai de 21 a 28 dias, e eu gosto de pedir mesmo, é um mês para poder refazer. Então, há o pacote, as sessões, e você vai distribuir isso da melhor forma possível, intercalando com os aparelhos e os produtos que você tiver. Lembrando que é um começo, então você não precisa ter tudo. Você precisa ter esse conhecimento, estudar bastante o que a gente está conversando aqui. Aos poucos você vai adquirindo. Então, primeiro compra uma argila que é mais em conta, um óleo essencial, há várias possibilidades. A gente começa com um, né? Então, eu vou passar para vocês os que oferecem mais resultados para que vocês comecem a investir pouco, com poucos produtos, mas certeiros. E depois, com o avançar aí da atividade, vocês vão adquirindo novos produtos, outros aparelhos, e assim a reconstrução vai ficando cada vez melhor. Mas não esqueçam que o básico, nesse nosso curso de reconstrução, o básico já vai ser bem, ele vai agregar bem na reconstrução. Então, não despreze o começo. Às vezes, uma massagem ela é o suficiente para estímulo, desde que a pessoa utilize o produto em casa. Então, eu não preciso necessariamente de aparelho e nem produtos no primeiro momento. É para começar com o que você tem agora. Não deixe para depois. Até a próxima aula.